Plano Odontológico Dental Uni. Pode sorrir. A gente garante. Pode ser RH. O RH pode ser estratégico, Pode ser flexível. pode ser criativo. O RH pode ser várias coisas. Mas o que a gente quer que seja? Pode ser RH, o podcast que vai te destravar. Apresentação eu, Júlia Dalsasso. E eu, Laís Jasper. Olá, criativos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio Pode Ser RH. Aqui você pode ser o que quiser, desde que esteja preparado, né? A Júlia Dalsasso, proprietária do Hub RH Criativo. Estou vestida com um blazer verde e uma blusinha, como diz a Jéssica, não pode falar blusinha, né? Uma blusa azul. Estou de cabelo solto e tô bem faceira da vida com mais esse episódio. Olá, criativos! Eu sou a Laís, parceira do RH Criativo. Estou vestida com um blazer azul, uma blusa militar, calça jeans, sou negra e tenho olhos verdes. E agora nós vamos conhecer o nosso convidado. Vai lá, Gélio. Olá, pessoal. Sou o Gélio, sou um dos fundadores da Simples Dental. Seguindo o script aqui, venho com preto básico. Isso aí, pretinho, E básico. óbvio que era a primeira camiseta do armário, né? Por isso que eu vim com ela. É isso aí, startup é assim, gente. Ele tem, ó, aqui fala, a cultura de startup marca empregadora. Se eu esperasse o Gélio de terno e gravata, eu ia achar estranho, né? É isso aí, tá, né? Tá na vibe. Mas vamos lá, por que a escolha da Simples Dental, né? A gente sempre fala em relação ao podcast que tem que ter pessoas aqui que tem a ver com o nosso negócio. O RH Criativo, ele tem muito essa vibe de mão na massa, de fazer o negócio rodar, de fazer mudanças rápidas, e por isso a gente escolheu a Simples Dental. Né? Quando a gente começou a estudar, quando a gente estuda os convidados, a gente acaba entendendo um pouco mais da história, né, da história dele, ou como foi a evolução no mercado e principalmente como tratam as pessoas, né? Daí eu lembrei que lá em 2000, lá vai pedrada, para não deixar a gente muito velho, mas já faz uns 8 anos, eu fui uma palestra tua na SIC. E lá eu entendi algumas coisas, porque eu sempre tive uma veia empreendedora, assim, né? Porque meus pais são empreendedores, daí na família tem muito, tu acaba se espelhando, mas tu vai pela segurança que é o CLT, né? Mas isso mudou. Agora eu já tô aqui, faceira da vida. E daí eu lembro que eu lembro de ti falando da tua empresa, era o início, acho que a Simples Dental tem 10 anos, né? Vai fazer 10 anos, então devia ter uns 2 anos o início, assim. E a energia que tu passava para as pessoas, o modo como tu vendeu o teu negócio e do desafio que tu enfrentou ao longo... Que tu imagina, né? Que enfrentou ao longo desses 10 anos, né? E a gente vem enfrentando todo dia. Todo dia, né? Uhum. Todo dia. E eu queria entender um pouco de ti, assim. Falar um pouco da evolução da Simples Dental, como ela foi criada, né? Pra gente chegar em pessoas que a gente sabe que saiu de... Quantas pessoas? No início. No início a gente começou em 4 pessoas. E hoje estão com quantos? Quase 80. Não, viu? 1000% cresceu. Então, eu queria entender um pouco de ti, assim, como que, quando a gente fala de cultura de startup, vocês iniciaram como startup, né? Explicar pra gente como que funciona, como vocês têm fortalecido a marca empregadora de vocês, e daí vão surgindo, os temas vão surgindo e a gente vai falando. Massa, legal. Vou apresentar então um pouquinho o que é a Simples Dental, né? A gente é um sistema para gestão de clínicas odontológicas. A gente surgiu lá em 2013, né? Eu e meu sócio Ramon, na época ele estudava odonto, eu sou egresso da computação, então sempre amigos. A gente veio numa cidadezinha, Praia Grande, aqui do interior de Santa Catarina, que era pequena, e de lá a gente se conheceu, e o Ramon estudou odonto e eu era formado em computação, tinha mais alguns amigos também da área de computação. A gente identificou uma oportunidade ali no ramo odontológico. Na realidade a gente fez um sistema para uma outra área antes, tocou uns 6 meses, quebramos, não foi para frente, e depois a gente identificou uma oportunidade no ramo odontológico e a gente começou a fazer o sistema para odontologia, né? Desde o começo, né, eu era desenvolvedor, tinha mais um amigo desenvolvedor, um outro amigo designer, e o Ramon, que cursava odontologia.
A gente tentou, né, várias madrugadas aí, virando noites e tentando entender, né, o que poderia ser um sistema legal para atender o ramo odontológico como um todo. Então, desde o começo, a gente vem bem com essa parte de entender o que o cliente realmente precisa, né? A dor, né? A dor, exatamente. Na época, isso em 2013, a gente não sabia o que era startup. Essa palavra só não existia no nosso vocabulário. A gente queria... Existia o termo, mas nós não conhecíamos. A gente queria montar uma empresa de software. Né? Eu tinha trabalhado numa empresa de software aqui em Criciúma quando eu terminei a minha graduação. Trabalhei alguns anos, não chegou um ano. Aprendi muita coisa lá dentro. O que fazer, o que não fazer também. Né? Então a gente acaba construindo uma bagagem e entende. E uma das principais coisas que eu aprendi nesse período foi entender o que realmente o cliente precisa. Né? E a gente, com essa mentalidade, foi sempre muito atrás do dentista. Pô, o que é realmente necessário para um dentista? Na época tinha muitos sistemas já, muito complexos, mas bem completos, mas que a secretária acabava não conseguindo usar. O dentista também não conseguia usar, porque ele acabava sendo difícil assim de mexer. E entendeu que, precisava fazer um negócio mais simples para o pessoal usar. Agora que eu lembrei. Dentista era como médico, assim, não mexia no computador há 10 anos atrás? Até hoje, ainda é um pouco. O público, principalmente na área da saúde, eles aprendem tecnicamente muito bem a profissão deles. Então, isso é muito legal. Principalmente na odonto, é onde eu entendo mais, né? A odonto brasileira é referência a nível mundial. Né? Então, 20% dos dentistas do mundo estão no Brasil. Então, o mercado brasileiro é referência a nível de pesquisa científica. Cara, a nossa odonto aqui é muito... Muito foda. Eu ia falar foda, mas daí eu tentei não falar a palavra aqui, não veio outra. Mas a gente é muito referência realmente, né? Na parte de odonto. Só que na parte de gestão, na parte, né, da computação como um todo, né, da gestão de tanto de pessoas, mas na gestão de negócio como um todo, o dentista, a grande parte da área da saúde não é algo que é comum nas cadeiras da graduação. Então, eles não aprendem. Então, se tu não tem um conhecimento técnico pra isso, tu vai sempre vai puxar Brasil pro teu assado daquilo que tu sabe. Então, os dentistas gostam muito de, né, sentar na cadeira, atender, fazer um procedimento de excelência, eles estudam pra isso, é isso que eles gostam de fazer. E a gente identificou esse gap que, cara, os dentistas no Brasil não têm esse apelo muito grande de gestão. No final das contas, ele tem um negócio na mão. Porque quem tem uma clínica odontológica, tu tem um negócio na mão. Sim. Não é só um lugar que tu trabalha, não, tem um negócio. Só que a grande maioria não considera isso um negócio de verdade, né? Então, o negócio tem todos os seus desafios para ser gerido, né? Para fazer sentido. Então, tem um desafio aqui de misturar o dinheiro profissional com o dinheiro pessoal, né? Que para pessoal que vem principalmente da administração, sabe que isso são regras básicas, mas que para quem não tem o conhecimento, isso não é o básico, né? Então, é um grande desafio na área de odonto hoje. A gente ficou isso lá em 2013 e vem até hoje, né? Tentando levar a palavra da gestão para a área de odonto. E tu sabe que quando a gente fez a Grazi do RH da Simples Dental, nos atendeu, né, eu e a Laís, e a gente conversando, assim, qual é o principal propósito, né, o propósito da Simples Dental, pra gente poder entender dela, assim, acabar com a agenda de papel. Cara, e eu achei demais, porque ficou na minha cabeça aquilo. Uma coisa simples, né, Simples Dental, olha, fazendo propaganda, uma coisa simples e que cola, super cola na cabeça das pessoas. E isso já foi desde o início, esse propósito, esse lema, assim, de levar isso para os funcionários, levar isso para o mercado, de acabar com a agenda de papel? Sempre foi o nosso propósito ajudar na gestão. Né? Então, esse sempre foi o propósito. O acabar com o papel é um derivativo disso. Né? Porque até hoje, né? Quem aqui nunca levou um papelzinho para colocar na geladeira da sua próxima consulta odontológica? Né? Então, isso é muito comum, é muito cultural a nível Brasil, até a nível mundial. E fazer o simples também sempre foi muito forte da gente. Tinham vários sistemas. Quando a gente começou, 10 anos atrás, já tinham sistemas com 20 anos. Né? Então já era um mercado bem consolidado, mas eram sistemas mais completos, mas muito complexos.
né? Então, cheio de menus, né? Aqueles sistemas mais antigos que a gente chama de desktop, que são instalados no computador. Então, tem vários desafios, né? Por ser assim. E a gente identificou, cara, pô, a gente tem um sistema bem legal, que era para uma outra área, pra área de despachante de carros, e que, pô, era bonita, era simples, era fácil de ser usada, era web desde o começo. E tinha uma infraestrutura bem legal, bem robusta, bem escalável. Só que o nosso público não tem tanto dinheiro assim, né? Tinha alguns desafios na área de despachantes. E tem a área de odonto que, pô, a gente conhecia. O meu sócio Ramon, ele estudava odonto. Mesmo a gente fazendo o sistema para despachantes, ele já estudava odonto na época. E foi quando a gente realmente começou cara, não, vamos fazer alguma coisa que seja realmente simples pro pessoal usar, consiga usar. Sabe que principalmente os dentistas, por não terem aprendido nada na graduação sobre gestão. As secretárias geralmente é um público mais leigo com tecnologia, então tem que ser um negócio que seja fácil de ser usado. E esse é o intuito do Simples Dental. Desde o dia 1, até que desde o dia 1 a gente tem um designer na equipe para pensar na experiência do usuário. A gente chama de UX, né? User Experience. Cara, como que a gente faz um negócio que seja realmente fácil, simples, e que, cara, meio que qualquer pessoa consiga realmente usar, né? E falar em experiência do usuário, né? Vamos falar experiência do colaborador. Né? Saiu de 4 para 80. Né? A gente sabe que está espalhado no Brasil todo. O que dificulta ainda mais a experiência de trabalhar numa boa empresa ou de ter uma experiência positiva com gestão, com feedback, enfim. Conta pra gente um pouquinho como foi desenvolvido, porque a cultura existe, se é boa, se é ruim, se não é, não existe certo ou errado, né? Mas como que foi desenvolvendo, assim, com base no modo como vocês trabalham? Como é que é a cultura de vocês? Massa, legal. Acho que eu vou dividir aqui a história em 2 grandes momentos. Tá. Pré-pandemia e pós-pandemia. Né? Eu acho que isso mudou a vida de muitas pessoas, mas principalmente de muitas empresas e o jeito de gerir as pessoas, né? Antes da pandemia, a gente tinha um escritório físico aqui em Criciúma, onde a gente tinha ali na média de 25 a 30 pessoas. Então, claro que a gente começou com 4, depois a gente recebeu o primeiro aporte de investimento em 2014, a gente foi ali para umas 15 a 20 pessoas, a gente ficou até 25, 30 pessoas por muito tempo, de 2015 até 2019. A gente ficou nessa faixa de pessoas, de 20 a 25 pessoas. E a gente tinha um escritório físico, né? Cultura legal. No começo a gente tinha alugado uma casa. E daí nessa casa enorme lá eu morava lá. Eu e mais 2 sócios morávamos na casa. Então a gente chegava no domingo de noite, estacionava o carro, a gente só ia pegar o carro no sábado de manhã, na outra semana. Virava várias noites. Então tinha uma cultura bem lá, startup mesmo, assim, bem do filme do Facebook, assim. Sim, você começou na garagem. Não, exatamente. A casa era uma casa de 2 andares, e daí a gente tinha o pessoal de desenvolvimento ficava numa área da casa, o pessoal do atendimento ficava na parte de baixo, que era literalmente a garagem. A gente começou, antes de vir para Criciúma receber o aporte de investimento, a gente começou em Praia Grande também, era na garagem de casa, assim, né? Literalmente uma garagem, porque o meu pai tinha loja de carros. E daí a gente chama de garagem, né? Sim. Então era a gente dividiu a loja em 2, daí nós trabalhávamos numa parte e o pai na outra. Então, antes da pandemia, a gente tinha um escritório físico, depois a gente mudou para um coworking, né? A Plural ali do São Luís. Tinha um mezanino ali bem legal, daí já com uma outra pegada. Quando a gente mudou da casa para a Plural, já pegou um ambiente mais empresarial, não era mais tanta casa que tinha uma cozinheira que fazia comida, todo mundo almoçava lá junto. Então, quando a gente veio pra Plural, a gente ficou um pouco mais profissional, já tinha vale alimentação, né? A galera já ia pra trabalhar. Eu lembro, ficava em cima, não ficava no vídeos, eu lembro quando eu ia lá em cima. Aí a gente já não dormia mais lá, né? Já não virava mais tantas as noites. Até que em 2019, daí a gente, uma multinacional, a maior multinacional de odonto, acabou olhando bastante pra gente, comprou boa parte da Simples Dental. Foi quando a gente abriu um escritório em Floripa. Então a gente ficou com um em Criciúma e outro em Floripa, lá na sede da multinacional no Brasil. Foi quando a gente começou a crescer mais em quantidade de pessoas. Só que quando, nesse meio dessa aceleração, veio a pandemia. Aí, quando chegou a pandemia, cara, a gente era startup de software, mas não trabalhava home office. Tinha vários desafios ali, seja culturais mesmo das pessoas, mas, cara, a gente, vamos trabalhar home office. Nunca deu certo, nunca funcionou no final das contas. A pandemia veio para acelerar isso, porque a gente teve que ir forçadamente
ir para o home office, né? Então, depois que a gente foi para o home office, a gente teve que criar rituais diferentes, organizações diferentes, o que, né, a gente foi obrigado, aprendendo na marra aí a ir para o home office, né? E de lá para cá a gente tá full home office e continuamos assim, e vamos continuar assim. Agora a gente tá com uma pegada diferente de ter um escritório em Floripa e aqui em Criciúma de novo, mas muito mais como Uma opção. Um apoio. É um apoio, né? apoio. Hoje a gente já tem parcerias com diversos coworkings a nível Brasil. Qualquer colaborador pode ir trabalhar em coworking. E depois a gente vai lá e acerta. Então tem as parcerias. Mas de ter 2 escritórios físicos para incentivar mais a galera a ir algumas vezes por mês presencialmente. Né? Aham. Sabe que quando a gente fala em cultura, tem um processo que é mapeado e que fala assim, né? Todas as empresas começam dessa forma e terminam assim. Daí é uma das coisas que eu e a Laís nos questionamos. Todas elas começam com vibe de startup. Sangue no olho, vou fazer o negócio rodar, empreendedor, começa com 3, 4 pessoas, passa para 10, vem amizade, é como se fosse uma família, as pessoas se gostam, se comprometem, tem aquele senso de pertencimento. Então ela passa ela se transforma numa cultura de clã, que nós chamamos, uma cultura familiar. E depois, com o tempo, ele vai crescendo, as coisas não podem mais ficar da mesma forma porque se perdem. E daí começa aos pouquinhos e subindo os degraus para ir para uma hierarquia, uma cultura de hierarquia. Que é seguir processo, ter padrão, Qualidade, excelência, qualidades, eficácia. porque senão o negócio acaba se perdendo. E daí tu começa a ficar tão bom naquilo. É como se fosse uma historinha. Começa a ficar tão bom porque eu segui padrão e eu já atingi um nível de maturidade que eu começo a olhar pra fora. E eu começo a querer me igualar ao mercado. Daí eu começo a mudar a minha cultura para uma cultura de mercado, que é competitiva, através de metas e resultados, olhar pra fora. Né? E depois de tudo isso, tu viu, já teve descontentamento de funcionários nesse meio do caminho, tu já perdeu muita gente. Né? E como é que foi essa transição de crescimento, né, em relação a sair de 4 pessoas e para 80 vocês como donos? Né? Como é que foi esse nível de satisfação? Porque o que eu te falei não é algo que aconteceu na minha empresa, acontece em todas as empresas do mercado. Né? Acaba a gente ficando pelo caminho, tu vai mudando, sai de uma adocracia, que é o início, vai para um clã, vai para uma hierarquia e assim por diante, né? Porque tu não consegue ficar daquele tamanho. E como é que é a tua empresa em relação a isso? É um desafio, e eu acho que se a gente tiver 10 horas, a gente fala só sobre essa pergunta, porque isso é um desafio muito grande. Cada empresa é uma empresa, né? Eu acho que cada um tem a sua cultura e ela muda, né? E como a gente comentou no começo, né? Cultura, independente se ela é boa, ela é ruim, ela existe. Ela existe. E ela também é mutável. Como numa startup tudo é mutável, né? E sim, as coisas mudam. Hoje a gente tá dentro de uma multinacional. Então eu sou cobrado por resultados diferentes daquele de quando a gente era na casa e a cozinheira fazia almoço pra todo mundo e dormia, a galera virava à noite e tal. O cenário muda como um todo, então a empresa muda como toda a cultura também muda. As coisas ficam diferentes. Eu não vou nem dizer nem melhor nem pior, só é diferente. Né? Não é mais aquele mesmo ambiente que era lá atrás? Não é. Mas a gente, e eu acho que isso é muito legal da Simples Dental, é que a gente tenta pegar os limões que a gente tem e sempre tentar fazer uma limonada. E se tiver muito difícil, daí fazer uma caipira, que daí já quero, né? Mas sempre usar o desafio que tu tem, né? Cara, qual é o próximo passo? E é normal, é natural, no meio do caminho, pessoas não se identificarem com um novo momento, novo estágio da empresa. Isso faz parte, né? No meio do caminho já teve sócios meus que saíram, já teve muitos colaboradores que saíram. Na época que era aqui de Criciúma, que estão hoje, tem 4, 5 pessoas, né? Sem ser eu e o Ramon, tem mais 4, 5 pessoas só. E várias delas ainda saíram e depois voltaram de novo, mas que estão desde lá mesmo, só tem 2 pessoas que estão conosco desde o tempo da casa, aqui, 2015, né? Que tempo que tu ouviu minha palestra lá. Cara, tem pouquíssimos. Porque ou não se adaptaram, não era mais o momento, ou então queriam outros desafios. Isso faz parte. Eu já escutei de pessoas que trabalhavam na empresa que era... A menina chegou pra mim, cara, o meu sonho era ser uma executiva de multinacional.
me vestir fodona, né? Gabaritada. Na beca. Ir pro escritório, resolver pepino, ter um monte de gente abaixo de mim. Isso era o meu sonho. Obrigado, Gélio. Eu conquistei. E não é isso que eu quero pra minha vida. E ok, faz parte. Então tá, beleza. Então tem pessoas que tem desafios, tem muitos desafios. Eu sempre falo que assim tá um celeiro de oportunidades. Mas a gente tem que criar essas oportunidades. E as coisas mudam. Então a gente tem que se adaptar ao longo do tempo para um novo cenário. Então, isso faz parte. E quais rituais que vocês já fizeram ou fazem hoje para poder deixar as pessoas na mesma página, tirar de um canto de lá, um canto de cá, para reunir, para poder fazer algo diferente? O que vocês têm pensado, assim? Mas a parte de rituais, ela foi extremamente importante, principalmente quando veio a pandemia. Porque antes a gente tinha um estilo de gestão que era, cara, nós estávamos juntos o dia todo dia. Eu morava aqui em Criciúma, daí quando a gente abriu a unidade em Floripa, o meu sócio Ramon foi morar em Floripa, então ele cuidava mais lá, eu cuidava mais aqui, né? Eu tava toda semana lá, pelo menos 1 ou 2 dias, mas a gente meio que fazia esse revezamento. Mas era no olhômetro, né? Tipo, não tinha tanto ritual. E quando veio a pandemia, a gente foi obrigado a adotar rituais com aplicar a metodologia mesmo, né? Então, se existe metodologia, vamos aplicar. Então, hoje a gente aplica o Scrum em praticamente todas as equipes. Então, a gente tem os rituais de sprints, dailies, né? Que acaba sendo uma parte de alinhamento entre as equipes do planejamento. A gente usa o OKR como geração de metas e objetivos, né? Em 3 meses. E tem uma parada que eu acho muito importante que a gente faz, que é uma reunião de alinhamento na sexta-feira. Então, toda sexta-feira, às 5 da tarde, todo mundo da empresa para, a gente entra numa call junto pra, cara, bater os OKRs, cantar parabéns. A gente canta parabéns de modo remoto assíncrono. É horrível, porque é tudo sincronizado. Mas aquilo ali une a galera e toda semana a gente canta parabéns. Seja pra alguém que tá aniversário de casa, ou aniversário de idade mesmo, ou de casa, né? Então, toda semana a gente canta aniversário pra alguém. Inclusive, meu sócio tá aniversário hoje, daqui a pouco eu vou lá pro aniversário dele. Então, esse é um ritual que, cara, acaba unindo muito a galera. Porque tá todo mundo trabalhando, né? Bem, o OKR, ele fala exatamente isso, né? Todos trabalhar por um resultado único, né? Que é a empresa, o norte da empresa. Então, toda semana a gente fala qual é o objetivo da empresa, pra onde que a gente tá indo. E cada time reporta ali o que tá fazendo e pra onde que tá indo, né? Isso é legal, que tu dá uma baita voz pra todo mundo. Os líderes das áreas ou as pessoas mesmo do time podem lá apresentar os seus resultados, apresentar o que número tá indo, o que tá indo bem, o que não tá indo bem. Então isso gera um senso de pertencimento para todo mundo da empresa mesmo, né? Todo mundo, a gente tenta ser o mais horizontal possível, né? Todo mundo tem acesso direto ao CEO. Cara, isso, sei lá, na empresa que eu trabalhei em Criciúma, que é de desenvolvimento, que era mais tradicional, né? Cara, nunca falei com o CEO. Falei só depois, em algumas palestras da vida. Depois que eu tinha saído, mas enquanto eu estava lá dentro, não tinha. Então, são culturas diferentes, né? Mas aí tem um detalhe, daí ele vai falar contigo quando tu pede o desligamento. Ele fala, posso falar contigo um pouquinho? Mas cada cultura é uma cultura, né? De novo, não existe nem melhor nem pior. Existe aquilo que eu acredito e eu implanto na minha empresa e tento divulgar para que isso seja conhecido e, se fizer sentido para a empresa, eles possam usar também, né? Te observando falar, a gente até colocou aqui no roteiro, né? Imaginamos, porque a gente não sabe, que a cultura da Simples Dental seja a cultura adocrática, né? Que ela vai ser a cultura da inovação, da criatividade, do erro, do acerto, a liberdade com responsabilidade, né? Principalmente, eu acho que nesse cenário onde vocês se encontram. E como que as pessoas vendem essa cultura? Porque te ver falar, o teu jeito de vestir, o teu modo desenrolado, assim, sabe? De adaptar-se fácil às pessoas e às situações, é a cara da Simples Dental, literalmente, assim. Mas como que os profissionais vendem a cultura da tua empresa? Quando a gente fala de cultura, a gente tá falando do jeito de ser, e quando a gente fala de marca empregadora, é aquilo que acontece de dentro para fora. Como é que eles vendem a Simples Dental para as pessoas, para a família, para os amigos, o NPS? É uma pergunta bem legal, tá? Bem legal. Acho que a gente faz um trabalho muito legal dentro de casa. Muito, mas muito legal mesmo. E a gente não sabe vender para fora.
Acho que hoje a gente tem uma baita oportunidade de como vender isso mais para fora, até para atrair mais talentos para dentro da Simples Dental. Mas a gente sempre foca muito dentro de casa. Né? Diferente de, sei lá, tentar divulgar alguma coisa por fora. Não, eu tento fazer bem dentro de casa. Hoje a gente tem a oportunidade de melhorar em como que a gente expõe mais isso. Mas principalmente, a pergunta foi muito legal. Pô, como que o pessoal vende pros parentes? Cara, tem uma galera que trabalha e daí trouxe o marido, daí trouxe a mulher. E daí, cara, no final das contas, hoje eu tenho vários casais trabalhando dentro da empresa, vários primos e parentes, porque vai indicando e, pô, se faz sentido, a gente, né, acaba contratando. E isso, acho que vai muito da cultura, né? Eu lembro até hoje. Hoje o Rodrigo é um dos nossos vendedores. E num dos encontros, festa final de ano da empresa, ele não era, a mulher dele era colaboradora, mas ele não. Ele chorou, vendo os depoimentos das pessoas, e no outro ano ele acabou entrando na equipe, e hoje ele faz parte da equipe, super faceiro, assim, acho que é um exemplo bem, bem legal. E a questão da marca empregadora, eu vejo que a Laís falou, né, o vender a tua empresa, né, de dentro para fora. Então, se tu já tá preparado, tem que agora começar a vender, porque vender no sentido assim, uma pessoa que eu conheço que trabalha lá contigo, ela saiu de uma empresa tradicional aqui da região e foi trabalhar contigo há uns 4 anos atrás. E eu lembro certinho, eu trabalhei com ela. E ela falou assim, Júlia, eu queria sair, queria ir pra uma empresa diferente e tal. E o dia que ela foi fazer a entrevista, ela falou pra mim. Ela assim, mas será que eu vou? Eu assim, guria, vai. E ela ama trabalhar lá. Ama trabalhar lá. E daí eu vi a rede social dela antes da gente montar todo o nosso roteiro e tinha uns depoimentos lá falando da empresa, o quanto é importante, né? E isso enche a gente de orgulho, porque realmente é uma construção de anos. E quando a pessoa, claro que se é pra detonar, o cara também detona, né? Que isso aí é fato. Mas a gente tem que valorizar essas pessoas. E a marca empregadora, iniciando dentro da organização, a gente começa a valorizar essas palavras e essas pessoas que fomentam a nossa empresa de forma positiva. E também tem muitos movimentos que são o contrário, né? As empresas acabam vendendo algo que não existe lá. E eu digo que é difícil, porque se manter, né? Tu vender algo que não existe interno é um desafio e é caro. Porque quando a casa cai, um investimento não tem, acho que não sei se existe investimento para mudar algo que não acontece. Acho que não. É bem desafiador. A parte, principalmente de marca empregadora, de crescer em pessoas, pra gente foi um grande desafio, porque a gente chegou ali em 20, 25 pessoas por muito tempo. Então a gente ficou ali uns 3, 4 anos com essa quantidade de pessoas. E não ia pra frente. Foi só depois, quando a gente criou o setor de RH na empresa, é que a gente conseguiu criar processo suficiente, jeito de estudar, investir tempo mesmo, para que a gente tenha, de alguma forma, consiga crescer. Porque eu sempre fui muito seguro, né, cara? As métricas de startup sempre foi, quantos colaboradores vocês têm agora? Achando que, tá abafando se tem um monte de gente. Pra mim, um monte de gente, eu também sou financeiro, né? Então, pra mim, um monte de gente é mais folha salarial pra pagar no dia primeiro. Né? Então, pra mim, esse é um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande. E só depois que a gente criou a equipe de RH mesmo, que a gente conseguiu escalar e hoje ter um volume de pessoas maior, com consistência, né? Estabilizado, não é aquele negócio também que bota um monte de gente pra dentro e sai um monte de gente. Não, tem um turnover baixo. Então, eu acho que esse foi um desafio que a gente demorou pra fazer, mas quando fez de uma forma estruturada. Então, a gente tá com o setor de RH há praticamente uns 3 anos, onde a gente conseguiu escalar de uma maneira mais sustentável. Né? Sabe que nós temos um produto do RH Criativo que é RH para startups. Por quê? Porque ele é um RH disruptivo, flexível e que traz realmente... Tu consegue enxergar resultado mais rápido. Mas tudo isso a gente precisa trabalhar antes: cultura, bem-estar, felicidade dentro da empresa, enfim. São várias etapas até a gente atingir, né? E a gente tem um parceiro que também... Eles são uma startup, eles estão há 1 ano. E eles disseram, Julie, cara, é muito bom que vocês tenham feito isso. Porque... todo mundo tem o quê? Ele fala se é FOU, se é OU, se é MOU, se não sei o quê. C, mas não tem o RH. Daí eu assim, não, e
E é fato isso. Porque para pensar na tua empresa, ó, 10 anos a 3 anos RH. Ah, Júlia, mas eu fazia RH lá. Eu já tinha toda a prática, cuidava de cultura, pensava assim, ó, em vale alimentação, vale refeição, só que não tinha uma equipe estruturada. E isso serve tanto para os empresários que assistem o podcast ou que têm contato com a gente, quanto para os RHs, o quanto nós somos importantes na organização. E a gente consegue enxergar, a gente estuda para que realmente a empresa cresça. Eu acho que esse é o principal, né? A gente tem que realmente levar o nosso conhecimento para que as empresas realmente façam escolhas assertivas e tenham lucro no final. E daí vem o RH para startup, que é um produto que a gente gosta, porque tem tudo a ver com a gente. Com os nossos valores, o nosso posicionamento. Até nos outros episódios, né, eu falo assim, trabalhei 2 anos na Polícia Militar. Instituição, né, a hierarquia. Eu não entendia porque eu tinha que ter aqueles comportamentos, porque eu tinha que me chamar de senhor, de senhora, tenente, olhar para a graduação. Agradeço muito, assim, eu consigo enxergar a instituição de um outro ponto de vista porque eu estive lá dentro. Inclusive, saindo da polícia, eu queria ser psicóloga da Polícia Militar. Seria feliz? Não. Não seria. Porque é muito contrário ao que eu penso, ao que eu acredito, sabe? A polícia não vai ser flexível porque eu sou criativa. Ou eu me adapto ou eu me adapto. Né? Então, foi uma oportunidade também de enxergar, entender qual é o meu potencial criativo. Numa empresa, hoje, diria adocrática. Que ela vai olhar para a inovação, para a criatividade, né? Vão ter os seus prós e contras, mas eu sei que eu não cresceria na hierarquia. Ou cresceria chorando, assim, sofrendo, né? E o quanto que é importante pra gente, enquanto RH, saber onde a gente quer estar. Porque, por exemplo, vai que tu, né, uma pessoa toda cheia de processos, talvez não conseguiria estar na Simples Dental. Porque é uma rotina, eu diria que doida, né? Adaptável, não quer dizer que façam de qualquer jeito, mas precisa ter adaptação. Porque as coisas mudam muito rápido. E aqui o grande desafio que a gente tem como RH lá na Simples Dental, e, né, eu acho que todas as empresas têm, de que jeito que a gente promove a adocracia. Sim. Né? A gente tá dentro de uma multinacional. Então eu tenho 1 milhão de regras de compliance, 1 milhão de, uma estrutura engessada, normas que eu tenho que cumprir, mas de que jeito que a gente cria camadas para que a operação, né, o dia a dia da galera não seja afetado com as burocracias. E a gente cria um ambiente que promova a inovação como um todo. E o RH é uma peça fundamental nessa parte, né? Onde a galera, a gente como RH apoie, suporte as outras equipes, ajudando aquilo que eles não precisam saber, né? E, quando precisar de alguma ajuda com pessoas, com a parte, né, trabalhista como um todo, procurem o RH. A gente tá aqui pra ajudar, pra, né, apoiar as equipes e, foquem naquilo que precisa, né? Sei lá, a pessoa lá do desenvolvimento, a pessoa lá do sucesso do cliente, a pessoa do atendimento. Foca na inovação da tua área e deixa aqui as coisas de RH como um todo, deixa pra equipe de RH. As coisas de financeiro, deixa com a equipe de financeiro. Então, a gente tenta promover esse ambiente em praticamente todas as equipes. Empreender, né? Dentro da sua própria caixinha, né? Mas eu nunca trabalhei numa empresa inovadora. Sempre trabalhei em empresa mercado e hierarquia. Sempre. Né? Mas essa parte de hierarquia tu comentou e eu acho que ele é um gancho muito, a realidade, né? A gente tentava ser sempre o mais horizontal possível. Sim. Né? Organizações orgânicas, que a empresa cresça, tudo lado a lado, ombro a ombro. Então isso funcionou por algum tempo. Mas quando vai crescendo, isso não consegue manter isso por muito tempo. Aí a gente começou a dar uma verticalizadinha. Dar uma outra verticalizadinha. Quando eu vi, tava uma estrutura vertical que, já não fazia mais sentido. Né? Eu gosto de usar o exemplo do RH. O RH, ela é uma área que hoje está abaixo de mim, mas teve um tempo que ela não estava. Quando eu cheguei na área, quando eu peguei ela de volta, que ela acabou indo, né, para minha estrutura de eficiência, eu tinha 2 pessoas e tinha 4 pessoas na hierarquia. Tinha eu, depois tinha um gerente, depois tinha o supervisor, depois tinha a operação. Então era uma equipe que, na realidade, na operação era 2 pessoas, mas tinha uma verticalização de 4 pessoas. Eu equipe. Não faz sentido. Não faz sentido. Então,
Por que eu puxei isso? Porque, cara, é difícil tu aprender. Tá, até onde que a gente vai? O quanto tu verticaliza? Pô, se é tudo lado a lado, não tem como ser tudo lado a lado, Não. né? Eu sempre fui um cara que incentivei e fomentei muito, né? Cara, ser mais horizontal, não ter Colaborativo. verticalização. Mas, cara, não dá, não é sustentável ter uma empresa com 80 pessoas lado a lado, né? Então tem que ter. Mas como que tu cria uma organização onde tem um mínimo de verticalização e que dê autonomia para as pessoas e que fique organizado? E que tenha responsabilidades. Então, é desafiador. Então, a gente erra todo dia, né? Então, a gente tentou de um jeito, horizontal por o máximo de tempo possível, acabou verticalizando demais, deu um passo para trás, cara, não, peraí, vamos tentar de um jeito diferente. Então, a gente tá aprendizado contínuo sempre, né? É isso aí. Eu não sabia que já deu 30 minutos. Já passou 30 minutos. Já passou. Só voando. Mas a gente fala porque quando a gente tá ali de espectador parece que dá um gelo. Mas quando tá aqui passa rápido, né? O negócio flui. E estar contigo e te conhecer, né? A gente só te conhecia por rede social. Conhecer mais a tua empresa através do RH. Eu acho que isso fez com que a gente falasse assim, pô, que empresa massa. Porque o jeito como vende, tanto a Adri quanto a Grazi, né? Quando a gente teve as reuniões, foram muito transparentes, pessoas que realmente querem fazer algo diferente. Né? Inclusive, a Adri começa um curso com a gente amanhã. Ah, que massa. Começa o Destrave e RH. A gente vai falar sobre cultura e diversos temas da área, ela tá com a gente. E é isso aí, né, homem? Já passou os nossos minutos. Fico muito feliz de ter te conhecido, de conhecer a tua história, né, de entender um pouco mais como é a tua empresa, saber que é daqui da cidade. Isso que dá bastante orgulho, né? Saber que tem tanta gente competente, boa e que faça um bom trabalho e que vocês cresçam cada vez mais. E a próxima vez de 80 para 8 mais 8, 16, né? 160. Olha, matemática. A matemática, eu sou uma maravilha. Mas obrigada de novo. Né, que tu tenha sentido a vontade de poder contar um pouco da tua história pra gente. Quando entrar no ar, a gente manda pra ti o episódio pra poder disseminar lá pra tua equipe. Show de bola. Né, pra gente ficar, todo mundo sentir orgulho e fomentar essa marca empregadora. Eu te agradeço também. Vários momentos da tua fala eu estava prestando atenção, me vi nos livros que eu já li sobre cultura, né, em comportamentos de donos de empresa, e de fato não tem como tu não ser exemplo para o que acontece, sabe? E eu fico muito feliz mesmo de poder ter um pouco de contato com essa cultura que tanto me encanta, né? Esse jeito adocrático de ser, essa maneira leve que tu trouxe, o teu crescimento. Aí a gente pensa em 10 anos, né? Mas vamos fazer o que tem que ser feito, essa pegada mesmo, não deu certo, começa de novo. Então eu fiquei muito, muito feliz de poder conhecer a Simples Dental através do teu comportamento, da tua ótica, né? Do dono. Obrigada. Que legal. Obrigado pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, papo leve, papo legal. Eu sou um cara da computação, né? Então não tenho tanta expertise em RH, né? Tenho da vida, né? De experiências da vida aí. A gente tem tentado fazer o melhor sempre, tentando buscar ajuda, né? Então, que legal que a Adra vai fazer um curso com vocês. Então, acho que tenho certeza que ela está em boas mãos também. É uma menina também sensacional, dedicada pra caramba. Grazi também. Então, obrigado pelo convite. E contem com a Simples Dental, o que a gente puder fazer. A gente está sempre à disposição. É isso aí. Muito obrigada. E até a próxima. E até. Tchau, criativos. Tchau, tchau.